A gravidez em meninas é uma interrupção da infância de crianças que passam a ser responsáveis por outras crianças. Muitas vezes, as mães meninas param de estudar, comprometendo o futuro delas mesmas e também dos filhos. Hoje, no Cidadania, nós vamos conversar sobre a gravidez precoce com Ana Cunha, responsável pela área de adolescência e juventude do Fundo de População das Nações Unidas. E Débora Brito, da Agência Senado, participa como jornalista convidada. Olá, sejam bem-vindas aqui ao Cidadania. E explica pra gente, Ana, porque a infância é um período bem longo, mas existem algumas distinções que são feitas entre as diferentes etapas, né, com relação à gravidez. Inclusive, no mundo, nem todo mundo considera a mesma idade, né, que passa a ser o início da idade adulta, né? Quais são essas faixas? As faixas etárias, né, elas são marcos que variam de país para país, né? A depender de qual país está se referindo. Então, com relação ao Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência ela vai dos 12 até os 18 anos incompletos. Para as Nações Unidas, a adolescência é dos 10 aos 19. Então, os dados podem variar com relação à faixa etária que é escolhida. Então, aqui pela lei brasileira, uma menina de 18 anos, ela já pode engravidar legalmente, digamos, já está em uma outra categoria. Ela pode não ser considerada adolescente, né? Já estaria sendo considerada uma jovem ou mesmo uma jovem adulta, né? Já está na maioridade, digamos assim. Mas até os 14 anos é um pouco diferente, porque aí já é considerado estupro. Existe a idade mínima, né, para o consentimento, né, em termos de relações sexuais. Então, a idade considerada mínima para se ter um consentimento para uma relação sexual é 14 anos. Então, abaixo dos 14 anos, se presume que não houve esse consentimento. Então, chamado de estupro presumido, né? Que mesmo se ela quer, mas ela não tem essa idade para tomar essa decisão legalmente. Isso também vai variar, né, das interpretações jurídicas, no caso a caso, mas sim, pela lei é considerado vulnerável. Ana, segundo dados do Ministério da Saúde que saíram recentemente, a gravidez na adolescência, ela teve uma diminuição, uma queda, né, comparado ao ano de 2005 até o ano de 2015, que foi o último dado oficial, né, do Ministério da Saúde. Só que esses dados ainda são enormes, são 547 mil gravidezes na adolescência. Você pode falar um pouquinho para a gente quais foram, o que vocês consideram de causas das meninas estarem engravidando nessa faixa etária? Nos últimos 10, 12 anos, de fato, houve uma queda considerável, né, na gravidez nessa faixa etária, né, abaixo dos 19 anos. E aí, novamente, os dados da saúde tendem a considerar a faixa etária de 10 a 19 anos, que é a faixa etária mais utilizada globalmente, né, nos dados de adolescência. Houve uma queda nos nascidos vivos, né, a quantidade de nascidos vivos, dos nascimentos, dos partos, né, de mães adolescentes. Isso é em torno de 20%, 18% de redução nesse período. Ainda assim, a quantidade de partos, de nascimentos de adolescentes ainda é considerada alta, né, em relação a outras estatísticas mundiais. Mais especificamente no Brasil e na América Latina, existe um padrão muito peculiar. Que padrão que é esse? É um padrão em que, quando analisadas as taxas de fecundidade, né, que é a quantidade de filhos por mulher, quando consideradas as várias idades das mulheres que têm filhos, o Brasil e a América Latina está abaixo da média mundial. Mas quando a gente olha a taxa de fecundidade de adolescentes, está bastante acima
da média mundial. Então, a gente tem um padrão no Brasil e na América Latina considerado rejuvenescido. Temos poucos filhos por mulher, se considerar a média, né? Inclusive, o Brasil, hoje, a quantidade de filhos por mulher está em torno de 1,7 filhos por mulher. Isso é abaixo, inclusive, da taxa de reposição populacional, enquanto a média mundial é em torno de 2,5 filhos por mulher. Mas, na adolescência, você tem aí o Brasil com quase o dobro das médias das outras regiões, com a exceção da região africana, que sim, está bastante acima da média mundial, e a América Latina também acima da média mundial. Existe alguma avaliação por que isso acontece? Aí são vários os fatores, né? A gente tem padrões culturais, sociais, mas também algo que é muito evidente, também a questão das trajetórias, né? Ainda os países em desenvolvimento, eles ainda encontram uma série de desafios para fortalecer as trajetórias de adolescentes, né? Uma transição saudável, segura, da infância, da adolescência até a fase adulta. Então, o que é isso? É garantir acesso à educação, acesso posteriormente ao emprego digno, que as trajetórias educacionais não sejam interrompidas, que adolescentes tenham acesso à informação precisa, uma informação de qualidade em termos de sexualidade, de reprodução, mas que também se trabalhe a construção de habilidades para a vida, o empoderamento de meninas, a desconstrução de padrões de masculinidade hegemônicas, né? Tudo isso influencia a construção de vulnerabilidade. Também anos de estudo, a questão da pobreza, iniquidades regionais, tudo isso são fatores que chamamos de determinantes sociais de saúde que têm um impacto na gravidez. Então, se as médias em termos de gravidez, quando a gente fala da média nacional, é interessante olhar para os dados desagregados, porque esses dados desagregados nos vão mostrar uma variação muito grande entre regiões, entre estados, né? Em relação também a renda, anos de escolaridade, raça, cor, né? Dessas adolescentes. Então, são fatores que precisam ser observados. Como você mencionou as regiões, a gente tem até um mapinha mostrando como é que acontece. Por exemplo, na região norte, a gente tem notado um número assim, expressivo, né? Já 25%. Já na região sul, 15%. Né? Entra nisso que você falou, as adolescentes, elas realmente, na região norte, pela questão social, pela questão de pobreza, isso é um fator realmente que a gente precisa dar um olhar diferenciado para isso? Sim, sim, são fatores que contribuem grandemente, né, para o fenômeno da gravidez na adolescência. Por exemplo, a gravidez na adolescência, em relação à escolaridade, muitas vezes o senso comum, né, imagina que uma gravidez ela é um fator de evasão escolar. Sim, de fato, muitas vezes quando ocorre uma gravidez, esse pode ser um fator que leva a adolescente a sair da escola. Mas também se observa, e aí vem as evidências, né, os estudos nos mostrando que é muito comum a gravidez ocorrer depois que a evasão escolar já aconteceu. Então, o que se verifica com isso, né? Mediante a um enfraquecimento dessa trajetória que limita as possibilidades de presente e de futuro, as perspectivas de futuro, de projetos de vida, né? Então, uma trajetória conturbada em termos educacionais, com poucas chances percebidas pela adolescente em termos de se alcançar um trabalho digno no futuro, né? De ter uma profissão, de ter oportunidades. Isso tudo leva a que a maternidade seja um projeto de vida também, né? Então, muitas vezes, mediante uma ausência quase completa de perspectiva, é preferível ter a identidade de mãe, que chega a ser uma identidade socialmente valorizada. Ainda que numa idade precoce, que aquilo possa trazer outras consequências para a adolescente, ela adquire uma identidade socialmente valorizada, né?
Então, isso é algo que ocorre com frequência, segundo as evidências. Houve até uma audiência pública aqui no Senado que mostrava, inclusive refletindo um pouco também esse mesmo gráfico, é uma coisa que acontece mais no norte, mas inclusive assim, o casamento de adolescentes e mostrando justamente isso, que é um pouco diferente o perfil brasileiro do que, por exemplo, né, na Índia, na Ásia, onde são até casamentos arranjados pelas famílias, assim, é um projeto da própria adolescente, ela quer mudar, ela acha que vai mudar a vida dela, ela vai virar ser mãe, vai mudar de vida. Isso é uma coisa que vocês encontram mesmo, assim, é a vontade da adolescente. Isso pode ser um desejo do adolescente, pode ser um desejo da família, mas é interessante a gente pensar em que condições esse desejo também ele é fabricado, né? Então, existe uma relação também, e aí nem sempre, claro, essas uniões são fruto de desejo em si. Muitas vezes as uniões precoces, né, do casamento infantil, que temos chamado, que o Brasil não é um país com pouco índice, com baixo índice de uniões precoces, sejam elas formais ou informais, mas que há uma relação entre uma situação de vulnerabilidade social e uma união precoce. Isso é bem evidente que uma certa necessidade em termos de pouco acesso, né, à questão de renda, pouco acesso aos serviços, pouco acesso à garantia de direitos, isso leva também a uma união precoce. Como que a gente pode combater, então, essa repetição de padrão, né? Quer dizer, a menina ela considera que estar grávida é um status, de repente até essa mãe não protegeu a filha da forma adequada, não informou da forma adequada. Como que a gente pode estar protegendo essa adolescente, então, para que ela não repita esse padrão que já vem, de repente, vindo da família? O UNFPA tem trabalhado, né, o Fundo de População das Nações Unidas tem defendido para prevenção da gravidez não intencional na adolescência o amplo acesso à educação, amplo acesso à educação de qualidade, incluindo aí a educação integral em sexualidade. Né? Então, é fundamental que adolescentes, e aí do sexo feminino ou masculino, né, os adolescentes de uma forma geral, tenham acesso à informações precisas, mas que também se trabalhe com empoderamento, acesso a insumos de saúde sexual e reprodutiva, então acesso à contracepção, a preservativos, também serviços de saúde de qualidade, que as unidades básicas de saúde estejam preparadas para receber adolescentes e atender às expectativas e necessidades dessas e desses adolescentes, né, quando eles se encontram lá. Isso significa, inclusive, atender às diretrizes de atendimento à saúde de adolescentes do Ministério da Saúde, inclusive em termos de privacidade, confidencialidade do atendimento, né, porque também as evidências mostram que esses princípios nem sempre são respeitados, né? Ainda existe uma resistência e uma dificuldade do profissional de saúde de respeitar o adolescente que pode estar lá sem um pai ou responsável, né? Mas é um direito do adolescente ter esse atendimento da melhor forma possível, com todas as informações para retornar. Também o fortalecimento das trajetórias educacionais, como eu falei anteriormente, né, que é a evasão, a disparidade série, idade, né, tudo isso são fatores que também contribuem para o fenômeno da gravidez. Questões culturais, né, claro, a gente muitas vezes também percebe padrões familiares, então isso tudo é interessante também de ser trabalhado, inclusive desconstrução de determinados padrões, inclusive de feminilidade, de masculinidade. Então, são todos esses aspectos, né, que são interessantes de ser trabalhados. Então, por exemplo, quando se fala de educação para a sexualidade, muitos professores, muitas escolas entendem que é suficiente passar informação. Né? Então, chega, explica e tal, e a gravidez na escola muitas vezes não se reduz, né? Os índices continuam ali, os mesmos, e os professores ficam, poxa, mas o que é que está acontecendo? Né? Então, além da informação,
é necessário trabalhar outras questões, né? Então, o acesso a insumos, por exemplo, nas unidades de saúde, isso também precisa ser garantido, né? Ou em outros espaços, né? Contracepção, preservativo e por aí vai. Mas nas escolas, o desenvolvimento de habilidades para a vida, ele também é importante. Porque ter a informação não significa que numa relação afetiva, que muitas vezes é marcada, né, por esses padrões de gênero tradicionais, ou hierarquias, ou disparidades de poder, né, em termos de idade, de raça, por exemplo. Então, são várias as assimetrias que podem estar envolvidas, né, e as relações de poder numa relação afetiva. Então, dentro de uma relação afetiva, essa adolescente, ela tem as habilidades, ela é capaz de negociar, por exemplo, o uso de um preservativo? Então, trabalhar a educação para a sexualidade, a gente tem falado de educação integral, justamente por isso, né, em sexualidade, é você trazer não só as informações, mas também os meios para que as adolescentes e os adolescentes possam, na sua vida concreta, nas suas relações afetivas, comunitárias, né, empregar isso, né, de certa forma, estar empoderado e preparado para aquelas situações. Agora, essa questão é um pouco delicada, que é a educação sexual, não só a educação formal, mas a orientação, muitas vezes, na família ou mesmo nos postos de saúde, nas áreas de saúde, muitas vezes encontra uma grande resistência, assim, a própria família tende a pensar, aqui no Brasil, acredito até que no mundo todo, né, que assim, que você dar essa informação, você falar sobre a sexualidade, você está de alguma forma estimulando, mas na verdade os dados mostram que é o contrário que acontece, não é isso? As evidências mostram que não se incentiva, muito pelo contrário, né? Assim, o que se incentiva, na verdade, não é uma relação precoce, mas sim uma relação, caso ela venha a ocorrer, que ela seja uma relação sexual que está dentro dos princípios de uma decisão voluntária, informada, com responsabilidade, porque as informações, quando elas são trabalhadas sem tabu, né, de uma forma franca, nessa perspectiva de habilidades para a vida, o adolescente e a adolescente, ela vai estar mais antenada, vai estar mais sensibilizado para o cuidado de si, para as consequências de um ato sexual, de uma relação sexual que não tenha tido os cuidados em termos de prevenção de DSTs, né, de gravidez e por aí vai, o impacto de uma gravidez, né, na sua trajetória de vida. Então, o cuidado consigo mesma ou consigo mesmo e com o outro, ele também é algo que é estimulado e motivado numa educação integral para a sexualidade. E isso, claro, isso é muito positivo, né, em relação à saúde. Então, assim, se queremos melhorar os indicadores de saúde, precisamos melhorar as informações e melhorar a forma como a sexualidade é trabalhada nas escolas e nos outros espaços, né, assim, na família, nas comunidades, nos grupos comunitários e por aí vai. Muitos profissionais, como a Roberta falou, enfrentam resistência para falar sobre esse assunto, até mesmo porque, apesar de estar na lei de que o adolescente ele pode ser atendido sozinho, com um médico, uma médica ginecologista, para saber mais sobre o assunto, muitos deles não querem, têm medo de estar recebendo e acontecer alguma denúncia, algo do tipo. O que você acha que tem sido feito para que esse profissional se conscientize do papel dele ali naquela hora, para ele estar informando aquele adolescente, aquela adolescente, sobre o cuidado de se cuidar? Todo um trabalho, né, de sensibilização e informação para os profissionais de saúde tem sido realizado. O próprio Ministério da Saúde tem dado ênfase a isso. O Fundo de População das Nações Unidas e outras agências, né, das Nações Unidas têm sido parceiros do Ministério da Saúde nesse processo. Para divulgar as diretrizes do atendimento à saúde, né, para que a gente tenha um monitoramento e processos de avaliação da qualidade desses serviços, né, em que medida, por exemplo, essa privacidade está sendo respeitada,
quando o adolescente chega, ou a adolescente chega à unidade de saúde. Então, tem sido feito um trabalho também de qualificação dos profissionais. No caso do Fundo de População da ONU, também temos dado ênfase ao reconhecimento dos serviços que são amigáveis a adolescentes, né? Temos buscado, não só no Brasil, mas em outros países, e isso aí são boas práticas, né? Que o intercâmbio das boas práticas internacionais ele é muito rico para que os países conheçam o que dá certo e o que não dá tão certo nos países e tentar aprender também uns com os outros, né? E nesse intercâmbio, o reconhecimento aos serviços de saúde amigáveis, ele tem sido bastante positivo. Então, os serviços que atendem a determinados critérios dessas diretrizes, como respeito à privacidade, a informação que também trabalhe saúde sexual e reprodutiva, que considere o adolescente ou adolescente como um sujeito de direitos, né, que seja respeitoso, que tenha um acolhimento, isso tudo entra como um serviço de saúde considerado amigável e que pode vir a ter esse reconhecimento das Nações Unidas. Então, é uma forma de incentivar, né? Fora isso, é claro, as políticas públicas em saúde de adolescentes precisam seguir sempre sendo fortalecidas, né? É fundamental intensificar a intersetorialidade dos serviços, porque precisa haver um diálogo da saúde, das unidades básicas de saúde, por exemplo, com as escolas, né? Um intercâmbio, que isso possa ser algo, um diálogo maior com as escolas. Por exemplo, ele é muito benéfico. Os casos de violência sexual, por exemplo, eles costumam primeiro chegar nas escolas do que nos serviços de saúde. Nos serviços de saúde, geralmente são os casos mais graves, né, que chegam. Então, as escolas, elas são um primeiro local do contato de uma adolescente que sofreu violência sexual com o setor público, né? Geralmente não é na unidade de saúde. Então, precisa haver um profissional nas escolas, né? Psicólogos, assistentes sociais, também a rede de assistência social. Todos esses serviços de proteção, eles precisam estar cada vez mais integrados para que a gente tenha, de fato, um serviço público de qualidade ofertado para adolescentes. Além dos riscos sociais, existem a gravidez na adolescência, ela traz também riscos de saúde para a mãe e para a criança? Trazem riscos de saúde também. Conforme a idade, principalmente as idades mais tempranas, né? Então, abaixo dos 15 anos, os riscos orgânicos, segundo as evidências científicas, eles são maiores, né? Então, isso Os riscos são para a mãe ou para o bebê? Para a mãe, principalmente para a mãe, mas também para o bebê. Então, a gente tem uma mortalidade maior nessas faixas etárias, né? E também uma prematuridade, enfim, são aspectos que muitas vezes se observa também em questões orgânicas. Mas, para além das questões orgânicas, né, tem as questões psíquicas, né? Será que essa adolescente está preparada para já estar vivenciando a maternidade, né? Então, nas relações familiares, isso também pode vir a ser vivenciado de uma forma conflituosa, enfim. Mas é muito importante, justamente, ocorrendo uma gravidez na adolescência, que isso também não seja visto como um fim de uma trajetória, né? Então, isso também não é positivo. Para uma adolescente que está grávida, ela precisa ter esse acolhimento, precisa contar com o suporte, né? O suporte familiar, mas também o suporte, por exemplo, das escolas. Se a gente trouxe esse dado, né, da questão das trajetórias educacionais com as trajetórias reprodutivas, uma vez tendo uma gravidez, o que a escola pode fazer para que essa adolescente não precise interromper, né? Para que ela possa retornar às escolas e seguir com seus estudos? Então, as escolas precisam também estar atentas e sensibilizadas e trabalhando para isso. Também, uma demanda tão antiga, né, que é das creches, desde os anos 70 as mulheres falam tanto, né, do direito à creche, isso segue sendo um direito das adolescentes também, né, poder contar com serviços como creche, né, dos cuidados na primeira infância, que vão para muito além para que ela mesma não seja penalizada na sua própria trajetória, né, em ocorrendo um fenômeno da gravidez. Ana Cunha, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Muito obrigada, Débora.
E eu agradeço também a você que nos assiste. Mande suas críticas e sugestões para a gente por WhatsApp no número 999661616 ou ligue gratuitamente para 0800 61 2211. E se você quiser rever, baixar ou repassar esse programa sobre a gravidez precoce, ele está disponível na internet em senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.